É nesses dias frios de final de julho que um pequeno distrito da 4ª colônia de imigração italiana se transforma no Vale da Música. Há 25 anos, aqui em Vale Vêneto, acontece o Festival Internacional de Inverno. Professores e estudantes provenientes de 6 países se reúnem aqui para trocarem experiências sobre música erudita. Não é por acaso que uma das frases mais ouvidas sobre o Festival de Inverno é que o Vale se enche de música. Ela está nos lugares mais improváveis, desde o seminário ao lado da igreja até a escola das irmãs, onde acontecem as oficinas. Diferentes sons não são um problema no Festival de Inverno. Diferença de idade também não é empecilho. Litiele, que tem apenas 15 anos, e Daniel, que tem mais que o dobro da idade dela, mostraram juntos o que aprenderam no primeiro dia da oficina de viola. Eu comecei com 7 anos de idade, fazendo aulas de flauta doce. Na escola tinha aulas, e aí eu gostava, daí eu comecei a participar, daí eu entrei em uma orquestra pequena. Eu comecei a tocar clarinete, eu passei por vários instrumentos, eu fui conhecendo. Até que eu vi um concerto com um solista que era violista e eu gostei bastante. Daí, nossa, eu fiquei encantada com aquele instrumento. E daí eu fui procurar um professor, eu não achei no início, daí eu comecei a violino, mas não era o que eu queria, até que eu achei um de viola e comecei a tocar viola. E Daniel, esse não é o primeiro ano que tu vens aqui no Festival de Inverno, já tem todo um histórico. Qual foi a primeira vez que tu participou e como é que tu vê a evolução do festival, né, nesse período? Bom, o primeiro ano que eu participei foi lá em 1993. Era o meu primeiro ano de instrumentos. E desde a época, assim, eu vi mais oficinas do que haviam na época. Tinha algumas oficinas, por exemplo, oficina de jazz, improvisação. Acho que o pessoal nem pensava muito assim na época. Mas também não havia possibilidade para ampliar muito na época. Até as instalações para o pessoal que faz as oficinas, para os alunos e para os próprios professores, houve uma melhora. Isso aí é graças ao pessoal da comunidade, assim, né? E também a organização. Então, houve uma boa evolução, sim. É muito legal. A gente conhece muitas pessoas assim diferentes de outros lugares e troca conhecimentos. É bastante bom. Luiz e Gabriel vieram de La Plata, na Argentina, para participar do Festival de Inverno aqui em Vale Vêneto. Luiz, que é um profissional da música, né, do contrabaixo. Por que tu vieste até este festival? Viajaste más de 1000 kilómetros de carro para llegar até aquí, ¿no? Sí, bueno, vinimos invitados por el maestro Maciadri, quien conocí en el año 2003, propiamente acá en Brasil, en Curitiba, en la Universidad Federal del Estado de Paraná. Y bueno, hace un mes atrás también estuvimos estudiando en La Plata. El maestro Maciadri estuvo dando sus masterclass en el conservatorio en nuestra ciudad y nos invitó y bueno, agarramos el auto y pegamos para acá. São mais de 14 horas, é isso, de viagem? Sí, bastante más. 14 horas fueron desde Buenos Aires hasta São Gabriel. Y después pasamos la noche y hicimos 3 horas hasta llegar hasta acá, hasta destino. Y llegamos el sábado a la mañana, oímos un concierto de la Sinfónica de Santa María y bueno, ahora estamos tomando clases con el maestro Maciadri y bueno, tocando con la orquesta también. Y es un festival, la verdad, muy lindo. Hay gente de Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, Costa Rica.
La verdad que es muy lindo, muy buena música, el lugar es hermoso y volvería otro año más. Para vocês, o que é importante aprender aqui? Vocês conseguem aprender ainda mais aqui no festival? Sí, venir al festival no significa que en la Argentina no haya grandes maestros. Los hay, pero la experiencia, el intercambio con gente de Brasil, el intercambio con gente de Uruguay y la vinculación que hay, gracias al festival, es importante. Yo creo que el atractivo está en el intercambio de música, el intercambio entre los países, el intercambio del idioma, de la forma de hablar, de la forma de tocar. Yo creo que aporta mucho el salir del país de uno para ir a tocar. Há muitas diferenças entre o músico argentino e o músico brasileiro, por exemplo? No, no hay tantas diferencias. Aunque a los brasileros les parezca raro, me da la sensación de que hay más apoyo gubernamental acá en Brasil que en Argentina. Os argentinos fazem parte de um grupo de 18 congressistas que participaram da oficina de contrabaixo. A orientação dos músicos também vem de fora do Brasil. O maestro uruguaio Milton Matiadri é um dos idealizadores do festival e hoje dá aulas na University of Georgia, nos Estados Unidos. E a história do senhor, como o senhor vinha me contando, não é longa só com o contrabaixo, é longa também com o Festival de Inverno, como o senhor contava, desde antes do 20º, do primeiro, o senhor já estava lá como produtor artístico. Sim, exatamente. Bom, eu fui contratado por a professora Alcira Severo, que era a primeira diretora executiva do festival. Ela foi a idealizadora do festival. Ela me contratou quando tinha o Festival de Gramado de Música, que eu era professor dela, e pediu para se eu poderia organizar, ajudar a organizar. Nesse momento eu já estava morando nos Estados Unidos, já era professor da universidade lá. E a partir desse momento eu comecei a contratar os professores para trazer eles para Vale Veneto, para o que é hoje o festival. E são 25 anos. As oficinas logicamente foram crescendo, o festival foi crescendo, a infraestrutura foi aumentando. Pudimos viabilizar mais oficinas. Começamos com 5, agora já estamos com 16 oficinas, acredito. E assim vai. E esse festival, essa 25ª edição, tem muito a ver com a formação do senhor, que também passou por vários países. Aqui também estamos falando umas 3 ou 4 línguas aqui no festival. O que o senhor acha desse intercâmbio de culturas, de gente de vários países trocando experiências? Eu acho uma das partes mais importantes. A gente, quando contrata os professores, contata eles, tento manter uma diversificação deles. Tem professores do Brasil, logicamente, tem professores da Argentina, tem professor da Costa Rica, da Espanha, da Itália, dos Estados Unidos. E dessa forma, cada um traz não só a sua música e o seu ensinamento, a parte da sua cultura. E pelo fato de como é feito o Festival de Vale Veneto, numa cidade tão pequena, onde há um contato tão próximo, não só durante as aulas, mas na hora do almoço, da janta, do café da manhã. Toda essa parte cultural, esse intercâmbio cultural existe praticamente 24 horas, exceto quando o pessoal está dormindo, mas existe esse contato constante, perguntas, transmissão de ideias musicais e culturais, que o aluno recebe e leva consigo depois que sai de Vale Veneto. Eu acho muito importante. Além das oficinas de instrumentos, a pianista Josete Melo Feres ministra uma oficina de educação musical. Mas mesmo depois do final das oficinas, ainda é possível ouvir o som dos instrumentos. A professora Silvia Racelar, chefe do Departamento de Música da UFSM, aproveitou um dos poucos momentos de descanso para estudar piano. Mas
Mas e depois de 25 anos de festival, ainda é possível inovar? Os organizadores provam que sim. A novidade desta edição é a Orquestra de Sopros. Esse ano voltou o festival, como sempre ele foi, e com essa característica nova que é a oficina de orquestra de sopros. Então, não só a orquestra do festival, mas a orquestra de sopros. E como é que é? Qual o segredo para conseguir organizar um festival tão grande e englobando um número expressivo de pessoas vindas de outro país, se não me engano, 11 professores vindos de fora? Olha, é ter uma equipe boa e trabalhar 365 dias no ano. Antes mesmo do Festival de Inverno, a religiosidade já fazia parte da cultura italiana, característica aqui de Vale Vêneto. E quando o dia é substituído pela noite em Vale Vêneto, o estudo da música dá lugar à festa da cultura italiana, que acompanha o festival desde a sua primeira edição. É o calor da gastronomia típica italiana que esquenta as noites frias de inverno em um evento paralelo ao festival, a Semana Cultural Italiana de Vale Vêneto.